Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Triunfo. Vamos aqui para mais uma aula do nosso curso de funções de uma variável. E na aula de hoje nós vamos ver então área entre curvas novamente, mas dessa vez nos casos do eixo Y, tudo bem? Porque nós também temos casos do eixo Y, que são análogos ao caso do eixo X, mas vale a pena ser mostrado aqui separadamente para a gente entender bem o conceito. Imagine então que nós podemos ter situações, gente, onde nós temos que, na verdade, achar a área entre curvas mais em relação ao eixo Y. Funções como, por exemplo, essas duas que eu coloquei aqui. Imagine que nós vamos ter aqui uma f que agora eu denominei como sendo f de y e g de y, tudo bem? A gente quer achar tudo que está aqui no meio, ok? Basicamente, o que a gente vai ter que fazer é integrar em relação a y, não mais a x, ok? E aí, como é que a gente fica? É do mesmo jeito, né? Imagine que a gente pega isso daqui e vira, que era como no caso que a gente calculasse o eixo x. É a mesma coisa. Quando eu calculo a integral dessa minha g de y, eu estou achando tudo que está daqui para baixo dela até o meu eixo y. Tudo bem? E quando eu calculo minha f de y, eu vou estar achando toda essa área restante. Eu vou demarcar aqui da mesma maneira como a gente marcou na outra aula, para vocês enxergarem bem. Tudo bem? Para não ficar dúvidas. Então, basicamente, quando eu calculo a integral da minha f de y, eu vou estar achando essa área aqui. Quando eu calculo a integral da minha g de y, eu vou estar achando tudo isso daqui que tem azul, mais isso daqui que eu já marquei aqui riscando, tudo bem? Então, para mim calcular a área disso daqui, do mesmo jeito como eu fiz lá quando eu estava falando de área entre curvas considerando o eixo x, eu vou fazer a mesma coisa, uma menos a outra, né? No caso aqui, a gente pode escrever da seguinte maneira. A gente pode dizer que aqui nós vamos ter uma integral de y1 até o meu y2, no caso a minha g de y está mais longe, né? Imagine aqui a base, a gente sempre tem que ver quem está mais longe da minha base, para saber quem é que vai estar em cima e quem vai estar embaixo, e quem está embaixo é quem está subtraindo. No caso, minha g de y está mais longe dessa minha base aqui, no caso, que é o meu eixo x, tudo bem? Então, como é que fica? Eu fico com a minha integral de y1 até y2 da minha g de y menos a minha f de y dy agora, no caso, tudo bem? Porque eu estou derivando em relação a y, ok? Isso daqui a gente pode fazer do mesmo jeito que a gente fez outra vez, escrever como sendo a integral de y1 até y2 de g de y dy menos a integral de y1 até y2 de f de y dy, tudo bem? Isso é análogo, tudo bem, pessoal? Igualzinho que a gente fez ali para x, ok? E temos, assim como em x, uma segunda situação aqui, um caso 2, onde a gente tem uma outra situação aqui, bem parecida. No caso aqui, a gente também pode integrar em y, tudo bem? Então, imagine aqui que o meu y2 está aqui e meu y1 está aqui na base. No caso aqui, bateu aqui com a base do eixo x, tudo bem? O que vai acontecer, gente? Se eu calculo, a primeira coisa que eu tenho que fazer, assim como da outra vez, é o quê? Achar meus pontos de intersecção y1 e y2. Da mesma maneira que a gente fez na outra aula, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar f de y e igualar a g de y. Fazendo isso, a gente vai achar quais são esses dois pontos. Achando esses dois pontos, a gente volta a usar o mesmo método que a gente viu lá em cima. Basicamente é o quê? A integral de y1 até y2 das nossas... Aqui no caso, quem que está aí por cima? Olha, por cima aqui, quem está por cima é a nossa f de y, né? Ela está um pouco mais longe aqui no caso. Quando eu calculo a minha g de y, eu vou estar achando isso daqui, ó. Eu vou estar achando isso daqui. Entendeu? Vocês sempre podem riscar assim, depois que vocês têm o gráfico, para conseguir enxergar melhor quem que está por cima e quem que está por baixo. Quando eu calculo minha f de y, eu vou calcular tudo isso em amarelo, mais esse meu riscadinho. Quando eu calculo minha g de y, no caso eu vou estar calculando esse riscadinho apenas. Então, quem que está por cima? É a minha f de y. No caso aqui, como é que a gente fica então? Com a integral de y até y2 da minha f de y menos a minha g de y dy, tudo bem? Aí, se vocês quiserem separar as integrais em f de y menos a integral de g de y, vocês também podem fazer aí normalmente como vocês quiserem, tudo bem? Bom, para a aula de hoje é só, a gente ainda vai ver casos em que a gente pode resolver a questão tanto usando o x, né, a área em x, quanto usando a área em y. Mas a gente vai ver mais para frente, ainda vamos ter aula sobre isso, tudo bem? Mas no caso de hoje foi só apresentar para vocês
é o y, já que a gente já tinha visto o x anteriormente. Então, para dúvidas, sugestões, críticas e observações, acessem o link do formulário na descrição do vídeo. Espero vocês na próxima aula e tchau!